primeiro bloco do Iluminuras, um cenário diferente. Estamos na 31ª Feira de Livros de Brasília e vou bater um papo agora com a escritora Gaci Simas. Ela que acabou de lançar um DVD. Conta então essa história do DVD, O Monstro do Mar. O Monstro do Mar é uma história que não foi criada agora. Ela fala sobre meio ambiente, né, sobre reciclagem, sobre consumismo exagerado muitas vezes. E eu escrevo mais para criança. E a gente tem essa obrigação, digamos assim, de passar essas regras, né, e combater alguns maus hábitos, né, na infância. E nasceu como DVD porque também os deficientes visuais precisam ter acesso a mais material, né? Você é uma escritora, inclusive, preocupada com isso, né? Além das publicações em português, tem também espanhol, tem Esperanto e Braille. Me conta um pouco dessa experiência em Braille. O que acontece? Eu lecionei a minha formação em educação e eu lecionei para criança, jovem e adulto, deficiente e não. Deficiente, eu só não trabalhei com deficiência, os pequenininhos, completa, né? A primeira fase. Mas eu lecionei para todos, para cegos, para surdos, para deficientes múltiplos. Então eu sempre procurei também manter um trabalho voltado para eles. Agora você é carioca, mora aqui em Brasília desde 1980. Exatamente. E foi aqui em Brasília, na verdade, que você começou a escrever, aliás, a publicar, né? Porque escrever você escreve desde criança. Eu comecei a escrever com 13 anos, né? Normalmente as pessoas que já trazem isso começam a escrever desde cedo. Agora, uma grande diferença entre escrever e publicar, né? Então, eu comecei a escrever em criança, fazia trabalho para os outros, né? Contava história. Eu sou filha mais velha, neta mais velha, então contava para meus irmãos, meus primos. Depois me tornei educadora, então para os meus alunos. Mais tarde, aí já aqui em Brasília, fui mãe, meus filhos e continuei nessa parte de educação. E sempre voltado, a minha literatura é mais infantil, tá? Eu escrevo para todas as idades, mas é mais voltada para a parte infantil. Agora, qual que é esse caminho aí, né, entre escrever e publicar, que você mencionou, é muito difícil, né, também. Como que você avalia o mercado, as chances que são dadas aí para o escritor? Olha, existem muitas coisas por aí. Muitas editoras, mas as pessoas, como o fio condutor normalmente é o comércio, as grandes editoras preferem os nomes muito conhecidos, né? E quem está começando tem que batalhar seu livrinho. Como eu acho que eu tenho, digamos assim, uma grande vantagem como educadora. Eu deixei a sala de aula, mas não deixei as escolas. Então, o meu público maior é dentro das escolas. Tem escolas que adotam meu livro todo ano, então isso já é legal. Tem escolas com bastante trabalho que a gente faz, porque leva o livro, faz uma contação de história, faz uma oficina, faz um trabalho completo, casado com o que a professora está indicando, está trabalhando no momento. Qual que está sendo a repercussão do Jardim de Poesia? Ela está sendo muito bem aceita. Eu criei, algumas poesias nasceram fora do Brasil e outras nasceram aqui. O Jardim de Poesia é poesia para criança e poesia rimada. Isso faz com que a criança tenha uma afinidade maior, que ela brinque mais com as palavras, brinque mais com o que ela está visualizando na hora. A imagem que ela faz, ela associa a palavra rimada e isso dá um jogo muito legal dentro de sala, sabe? Eles criam poesia na hora, versos e isso aí vai andando com eles. Muito bom. Minha sombra me persegue, faz tudo o que eu faço, salta quando salto, corre atrás de mim. Minha sombra me persegue, faz tudo o que eu faço, quando paro, ela para debaixo dos meus pés. Minha sombra me persegue, faz tudo o que eu faço, depois se vai, sem tchau, se foi. Você é formada em filosofia, de que forma que esse conhecimento lhe ajuda a tratar, de repente, desses temas nos seus livros? Ou você separa as duas coisas? Não tem como separar as coisas, tá? A filosofia é muito questionamento, é muita crítica, é muita pergunta e tenta buscar algumas respostas, nem sempre consegue todas, né? Mas tenta buscar as respostas. E isso acontece tanto no meu livro como
para adulto como para criança. Eu jogo umas perguntas, provoco o leitor de alguma maneira, e aí a filosofia está acompanhando isso mesmo. E se encaixa perfeitamente de acordo com o público também, né? Porque o público infantil, ele é muito questionador, ele quer saber o porquê, crítico. Gosto, não gosto, e eu diz por que gosto e por que não gosto. Agora, seu primeiro livro foi publicado em 94, né? Nem tem mais edição dele com você. Existem vários livros meus que não tem mais essa edição. Por quê? É legal você lançar o livro, ele ganha o mundo, você não sabe onde vai parar, quem vai atingir, como, e sempre tem novidade para ser lançada. Então eu prefiro investir num livro novo do que ficar trazendo os livros mais antigos. Existe só uma exceção, que é uma coleção para criança bem pequena, que é a coleção Tesouros de Toff. Eles são 5 títulos, né? Fala primeiro das semanas, dias da semana, os numerais e as quantidades, depois vem as cores, as formas, os tamanhos e trânsito. Existem poucos materiais para trânsito, esse é um que fala sobre trânsito para criança. Esse possivelmente está, então, em espanhol e português? Está em espanhol e português. E ele assim, esse eu faço questão de estar sempre reeditando, tá? Porque é um livro que tem uma saída muito grande, tem um público que gosta muito desse material. Né? Mas os demais eu prefiro ir lançando novos, porque tem muito livro para ser lançado. Agora, além de você não gostar muito de falar dos que já se foram, eu também nem gosto de falar dos prêmios. Prêmio assim, a gente ganha alguns prêmios. Ganhei já prêmio no Brasil, fora do Brasil, diversos certificados, né? Honra ao mérito e tal. Mas eu prefiro focar no trabalho que a gente vai desenvolvendo. Então isso é mais importante, é mais relevante do que um prêmio, uma estátua, alguma coisa assim. De que forma os pais podem ajudar a criança, o jovem, a desenvolver esse gosto pela leitura? Uma delas seria justamente isso, né? Dar essa liberdade de escolha. O que mais? Essa é uma pergunta interessante, porque sempre professores e pais me perguntam isso. E eu digo assim, eu devolvo com uma pergunta: você lê? Tá, você lê para você ou você lê por obrigação? Lendo pessoalmente ou por obrigação, você faz isso na frente da criança, ri, se diverte com o material? Isso é um exemplo. E isso faz com que a criança e o jovem se interessem por aquela leitura. Vai me dizer que qualquer pessoa vê uma outra rindo, se divertindo com alguma coisa que está lendo. O que é isso que você está lendo, hein? Todo mundo faz isso. Essa é uma maneira da pessoa criar o gosto pela leitura, que aí ele vai se interessando pelo tipo de, poxa, se divertiu, ele gostou, ele viajou, eu quero também. E desperta o hábito da leitura nos pais também, né? Você começa a investir o seu dinheiro, o seu tempo na leitura. Isso, porque há uma grande diferença entre você ler por obrigação, para a faculdade, para o trabalho, enfim, para o que seja, do que você escolher um livro para você curtir, aproveitar, né? E é isso que a gente tem que fazer. Tem que ter a leitura de obrigação? Ok, mas tem que ter uma escolha pessoal para cada um. Agora você é do Sindicato dos Escritores de Brasília. Isso, e da Academia de Letras do Brasil. Inclusive, cadeira 7, Cora Coralina, né? Que é uma das pessoas que eu adoro. Pela simplicidade, pela humildade, pelo esforço de vida, pelo modelo mesmo, um exemplo. Né? Entre vários escritores que eu gosto, ela é uma que eu tenho um carinho assim, muito especial. E a sua experiência no Sindicato dos Escritores, como é? Tá, hoje em dia eu sou diretora do Departamento de Literatura Infantil no sindicato e sou diretora de cultura na Academia de Letras do Brasil. E esse trabalho é muito bom porque assim, existem poucas pessoas em Brasília que se dão a conhecer como escrevendo literatura infantil. E eu quero ver se eu reúno esse pessoal, se eu junto mais, para a gente realmente fazer um trabalho mais conjunto, como é com os poetas, com os narradores, né? Com os contistas. Então eu quero ver se eu faço isso também com o pessoal de literatura infantil. Gaci, você que é ligada aí no futuro, né? Quais são os seus projetos para o futuro? Tem muita coisa para fazer na vida, né? Eu pretendo continuar com um DVD que eu achei um trabalho muito legal para fazer. Né, de fazer, e a aceitabilidade, digamos assim, atinge um público maior, né, inclusive, como eu falei, o pessoal com deficiência
visual. Então, essa parte do DVD, da audição, é muito importante trabalhar com ela. E eu vou tentar, quero ver se eu faço alguma animação, né? Então, estudar, a gente ainda precisa estudar muito para fazer as coisas que a gente pretende, e isso aí é bom demais. Eu curto cada trabalho que eu faço ou cada auxílio que eu dou para alguém desenvolver um trabalho. E me conta um pouquinho mais da sua experiência como escritora, poetisa uruguaia também. Olha, é legal isso, você sair da sua cultura, digamos assim, do seu habitat natural, né? E partir para uma outra cultura que é apaixonada pelos brasileiros. Os uruguaios, os argentinos, especialmente os não portenhos, eles são apaixonados pelos brasileiros. E lá eles ficam assim, interessados em saber das nossas frutas, coisas simples, né? Dos nossos contos, das nossas lendas, da nossa história, de tudo. Porque eles dizem assim, gente, o país de vocês é continental, tem muita coisa para a gente ver. E sempre que eu vou para fora do país, especialmente para o Uruguai, que eu vou bastante, o que acontece? Eu levo os nossos livros em português e levo os livros em espanhol também, mas sempre levo o nosso material em português, e é esse o mais pedido, solicitado pelas escolas lá. Eu faço o mesmo trabalho que eu faço aqui, divulgando a língua espanhola e o português, eu faço lá com esse material também, em português e espanhol. O DVD vai ser traduzido também? Vai. Na verdade, ele não vai ser traduzido. Existe uma parte da história que é contada só em espanhol, né? Então, ele vai ter essa bilíngue, né? Ele vai ser bilíngue. Ok. Cássia Simões, muito obrigada pela sua presença no Iluminuras. Foi um prazer recebê-la aqui conosco. Imagina, o prazer foi meu. Muito bom o trabalho de vocês, o trabalho que vocês desenvolvem, levando a literatura para o povo. Obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou estar na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, de onde falaremos um pouco mais sobre direito e literatura. Não saia daí. Ele fez direito por influência de um amigo e hoje é advogado e professor universitário. Motivado por uma indignação, escreveu o livro Mudanças Constitucionais. Eu converso agora com o professor Rui de Melo Cabral. É um grande prazer atender ao chamamento de vocês. De que forma você avalia a indignação? É um sentimento aí produtivo? Eu acho que o ser humano, em dado momento da vida, e principalmente quando os fatos, né, o levam à indignação, ele precisa manifestar esse sentimento. No seu caso, a sua indignação gerou o livro Mudanças Constitucionais. Quais seriam essas mudanças que você sugeriu aqui? Olha, a princípio eram mudanças pontuais, poucas inclusive, mas eu estava com tempo, porque aguardava uma autorização para fazer um estudo no exterior, e comecei com essas mudanças pontuais de que falei, e depois fui analisando a Constituição do início ao fim dela. Cita um exemplo de alguma dessas mudanças propostas. Existe uma que alguns juristas dirão que vai abalar a estrutura do direito, as bases do direito, que seria relativa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Esses três pilares, vamos dizer, do Estado de Direito e de uma sociedade organizada, tem essa sustentação e que, ao longo da história do homem, né, da nossa civilização, foi consolidado e é tido como elementos quase que imutáveis. Mas, no nosso entender, o problema está na origem da aquisição. E em todos eles, e nos três pelo menos, poderíamos rever.
E qual que é a proposta, por exemplo? A proposta seria, baseado em determinados princípios, que é uma proposta nossa para o artigo 1º da Constituição Federal, que seriam alguns valores que seriam tidos como valores da sociedade brasileira. Agora, o livro foi escrito em 2011. Você também é professor de Direito, né? Ele foi escrito com essa proposta também de reflexão junto aos seus alunos? Sim, e até o lançamento feito na Universidade Católica, nós fizemos uma proposta exatamente de reflexão desta obra e esperamos, né, que ela ganhe espaço e possa trazer, eu não diria luz ao mundo jurídico, não ousaria tanto, mas pelo menos que questione e que possa servir de estímulo para algumas mudanças. Algumas delas já aconteceram, inclusive. De nossa proposta, vimos acontecer. Não que ele serviu para isso, mas elas aconteceram após o lançamento de nossa obra. Por exemplo, o trabalho doméstico, foi um que já... O voto secreto existe hoje lá no Congresso, tramitando. Então, contempla já na nossa proposta de emenda. Quer dizer, já era um livro inovador em 2011, né? Era. Agora, você como professor e também advogado, qual a importância da leitura? Olha, a leitura, eu creio que orienta o nosso caminho e eu diria a própria construção de nosso preparo na vida, parte da leitura. Parte da leitura. Da minha infância, e eu gostava muito da poesia, né? Era um veio, vamos dizer assim, mas que ao longo do tempo eu não abandonei, mas foi substituída, né? Principalmente por causa do trabalho, o meu envolvimento com a área do direito. Você disse que o Miguel Reale é uma grande influência, né, na sua vida. De que forma essa influência? O Miguel Reale, quando você inicia um curso de direito, você começa com as linhas preliminares, né, do direito, e não tem quem não tenha, né, se debruçado sobre alguma obra de Miguel Reale para essas primeiras linhas, né, do direito, como filósofo que é. Mas eu tenho uma obra que tem um grande apreço pelo conteúdo dela, é o Horizonte do Direito e da História. É uma obra que tem um fundo filosófico, mas também contempla, né, uma perspectiva ampla, né, das conquistas, né, que o homem experimentou em termos de cultura jurídica. Então, essa obra marcou minha vida. Eu gosto muito e volto de vez em quando a ler, né, esta obra. Então, devido à importância, vamos conhecer um pouquinho mais de Miguel Reale. Miguel Reale foi filósofo, jurista, educador e poeta brasileiro. Nasceu na cidade de São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, no ano de 1910. Quando menino, se criou entre médicos e hospitais, mas a sua vocação não estava para a medicina. Seguiu o caminho do direito. Participou de todos os movimentos políticos, sociais e filosóficos. Ocupou a cadeira número 14 da Academia Brasileira de Letras. Era um professor brilhante. Até o último instante de vida, escreveu e trabalhou a favor da educação. Você começou o seu gosto pela literatura com poesia, né? Sim. Qual a importância para o advogado ter essa bagagem cultural e esse conhecimento? Olha, eu creio que o advogado, entre os profissionais das diversas áreas,
ele tem que ter uma aptidão especial para a leitura. É quase que um requisito da vida profissional. Mas eu creio que a poesia, e mesmo a prosa, que seja, ela tem um espaço especial na nossa vida, na nossa formação, à medida em que acrescenta, eu creio, a poesia diversos valores e que é importante. Vejo que o profissional do direito, nas outras áreas também, mas o profissional do direito especialmente, a poesia tem uma importância, eu acho, fundamental também. Agora, você fez direito por quê? Na verdade, não era bem o curso que você queria ter feito, né? Na verdade, na minha infância, eu gostava muito de produzir, fazer carrinhos de madeira, de trabalhar com, às vezes até construção mesmo de barro, casas. Então eu tinha uma aptidão especial, eu diria assim, para engenharia, para mecânica, né? E eu sonhava fazer um curso de engenharia. Mas os caminhos da vida nos levam muitas vezes para rumos que a gente não planejava, né? Então, e foi comigo assim. Eu comecei a trabalhar para o sustento mesmo, né? E isto me ocupava o tempo durante o dia e sobrava apenas à noite. E quais os cursos que estavam ofertados à noite? Na área da matemática, da física, seria professor de matemática ou professor de física. Eu não queria ser professor. Não se imaginava professor de direito, né? Nessa Mas época. depois vim ser professor. E gosto muito do que faço. Por influência de um colega, fiquei indo para fazer um curso de bacharelado em Direito, né? Que também não sonhava com ele, mas que nos levou a uma realização, afinal, ser professor e de Direito. Tá certo. Projetos para o futuro? Olha, estamos pensando, eu creio que é mais uma questão de aceitação, né? A proposta que estamos fazendo à Universidade de Coimbra, se aceito, fazer um pós-doutorado. Professor Rui de Melo Cabral, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Disponha. Eu tive uma grande satisfação, foi um momento especial, até para mostrar minha obra aqui, né? Aqui na TV Justiça foi uma grande oportunidade. Eu agradeço. Agradecemos a você, muito obrigada. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!